Olá, sejam bem-vindos de volta. Eu sou Felipe Novaes, advogado, professor de Direito Civil aqui do GETUSP, e a gente começa a falar hoje sobre o direito de família. Quando a gente fala no direito de família, a gente tem que, em primeiro lugar, considerar um ponto que é muito relevante sobre essa matéria. Trata-se de um assunto que o legislador, apesar de tratar aqui no âmbito do direito civil, deu uma conotação um pouco diferente daquela que a gente estava acostumado. Em todas as outras matérias, justamente porque elas versavam basicamente sobre direitos patrimoniais disponíveis, as partes elas podiam dispor livremente sobre aquela coisa e, em geral, a gente tinha regras que eram de caráter supletivo, ou seja, que aceitavam a vontade contrária das partes, ainda que essa vontade ela tivesse sido manifestada de maneira contrária à própria lei. No caso do direito de família, porque a gente vai ver, tem um aspecto social muito importante que o legislador tratou de dar essa conotação, a gente vai ver que a maior parte das normas elas são imperativas, ou seja, que as partes não podem afastar. Portanto, quando a gente fala do direito de família, a primeira coisa que a gente tem que entender é isso. Família é um fenômeno cultural que tem grande importância para o mundo jurídico. Aí você se pergunta, mas por que ela é tão importante para o mundo jurídico? Porque a família, ela foi alçada à condição de base da sociedade. A própria Constituição da República vai utilizar esse termo quando dispor sobre a família lá no artigo 226. Família é a base da sociedade. Então aí a gente já começa a entender o porquê que o legislador tratou dessa matéria de uma forma em que a vontade das partes não pudesse afastar a vontade da norma. Então, a família, de uma forma geral, a gente pode entender como sendo aquele agrupamento de pessoas, justamente a família ela pressupõe essa ideia de grupo e que estão ligadas entre si por três relações basicamente. São relações pessoais e patrimoniais e elas resultam de casamento, união estável ou parentesco. Então, quando a gente fala em família, a gente tem que saber que ela tem como origem essas três fontes. Ou é uma entidade familiar que decorre do casamento, ou ela decorre de uma união estável, ou de parentesco. Quando a gente fala em união estável ou casamento, a gente está falando justamente deste vínculo conjugal entre cônjuges ou entre parceiros, portanto não só conjugal, que liga um parceiro ao outro e que está ligado a um ato de manifestação da vontade. Quando a gente fala em parentesco, a gente está falando num grupo que está unido e cujo vínculo ele tem alguma relação que pode ser de três origens, é o que a gente fala agora. Então, o nosso primeiro objeto de estudo dessa matéria é o parentesco. O parentesco ele pode ser de três maneiras. O parentesco pode ser civil, natural ou por afinidade. Quando a gente fala do civil, é aquele que decorre da lei. Ainda que as partes elas optem por adentrar naquela previsão normativa, o que vai constituir a origem, que vai constituir efetivamente este vínculo entre as partes, é a lei quem vai determinar. E aí a gente tem como maior exemplo a adoção. Ainda que seja um ato de manifestação de vontade das partes de adotar, a adoção ela é uma concessão que o Estado faz e cuja previsão ela é legal. E justamente por conta disso a gente diz que a origem deste parentesco ele é civil. Ademais, o parentesco ele pode ser também natural, que é aquele parentesco mais clássico que a gente conhece, ou seja, o consanguíneo, aquele que decorre de relações entre ascendentes, descendentes e colaterais. A gente já vai falar sobre estes graus de parentesco no caso dos consanguíneos. E a terceira espécie de parentesco é o parentesco por afinidade, ou seja, é aquele que ocorre do cônjuge ou daquele companheiro em união estável em relação aos parentes do seu outro cônjuge ou de companheiro, ok? Então, vamos imaginar a seguinte hipótese. Numa situação, vamos lá,
você em relação à sua mãe. Você tem um parentesco natural, e aí a gente já fala em linhas. O parentesco entre ascendentes e descendentes será linha direta, ou seja, um descende do outro, ok? Quando você fala em ascendentes colaterais, é porque há um tronco em comum, mas não uma descendência direta. Então, por exemplo, o seu pai e o irmão dele, né, o seu tio, não há entre eles uma ascendência ou descendência direta, porque um não descende do outro, mas há um tronco em comum e há uma relação de consanguinidade que os torna parentes naturais e colaterais. Guarda essa conversa, a gente já retoma isso, ok? No caso do parentesco por afinidade, portanto, só concluindo, o cônjuge assume o lugar do outro cônjuge em relação à família deste. Então, vamos imaginar, lá retomando o exemplo, no caso da relação entre pai e filho, ok? Para você em relação ao seu pai exibe, nessa situação, um parentesco natural em linha reta, ok? No caso do seu cônjuge, por exemplo, o que vai acontecer? Em relação à sua família, essa pessoa vai assumir exatamente a sua posição em relação aos parentes. Só que a diferença é que não vai ser um parentesco natural, mas um parentesco por afinidade. Então, nessa situação, uma pessoa em relação à sua sogra ou ao seu sogro, por exemplo, é parente por afinidade e em linha reta. Por quê? Porque você pega a relação do cônjuge e substitui pela da pessoa que tem efetivamente um parentesco civil ou um parentesco natural. Então, você entra no lugar do seu cônjuge ou do seu parceiro, ok? Duas observações que são muito importantes. A primeira observação é a seguinte: uma vez que você constituir um parentesco por afinidade em linha reta, este parentesco não se encerra, ok? Nunca. Ele é permanente. Então vejam, quando você celebra um casamento com alguém, preste muita atenção, porque sogra é para sempre. Ainda que haja uma posterior dissolução do vínculo conjugal, ou seja, ainda que haja o fim do casamento, a sua relação de parentesco por afinidade em linha reta com a sua sogra, essa sim nunca será dissolvida, ok? Ademais, a segunda observação, em relação aos parentes colaterais, este vínculo sim se extingue com a dissolução do vínculo conjugal. Então, no momento em que ainda há uma sociedade conjugal instituída, você será, em relação aos colaterais do seu cônjuge, parente por afinidade. Mas, no momento em que isso se dissolver, também estará dissolvido este grau de parentesco. E aí a gente vai ver mais para frente que há uma série de atribuições para essa característica. Tanto as que a lei vai trazer expressamente por meio do Código Civil, como, por exemplo, causas impeditivas ou suspensivas de casamento, que importa isso, essa questão do parentesco por afinidade, quanto outras. Então vamos imaginar a proibição que existe de nomear parente até tantos graus. Ela também vale para parentes por afinidade. Então, no caso, você também estaria impedido de ser nomeado, tanto quanto o seu cônjuge, caso o grau de impedimento venha da família deste, justamente porque a lei institui este parentesco por afinidade, ok? A gente entra agora num assunto que é super relevante, que é a contagem de graus. Esse assunto ele é muito importante porque pode ser objeto de questão lá na sua prova do exame de ordem e que, para ser entendido basicamente, a gente precisa ter uma noção prática entre ascendentes, descendentes, linha reta e linha colateral. Basicamente, cada vez que você for pular uma geração, né, ou seja, quem descendeu ou quem ascendeu de quem, você vai contar um grau. E em relação aos colaterais, você vai ter que observar, e essa regra é muito importante, a regra do tronco em comum. Então vamos imaginar. Primeiro exemplo, entre pai e filho, a gente tem o seguinte.
Entre pai e filho, a gente tem o seguinte, o pai e o filho, ok? Então, a gente vai perceber que entre eles há uma relação direta de descendência do pai em relação ao filho, ok? E dessa relação para essa, a gente vai contar 1 grau, ok? Exemplo super fácil. Vamos deixar mais difícil. Vamos imaginar agora, né? Então vamos dizer, nós temos aqui o P, nós temos aqui o F, e nós temos aqui mais um sujeito nessa história, que é o N, ok? Nessa situação, o F descende, então vamos aqui, né? O F descende do P, tanto quanto o N descende do F. Então aqui a gente tem uma relação de descendência direta. E veja que para cada uma das descendências que nós tivermos, nós iremos contar 1 grau. Então veja, 1 grau aqui ou outro grau aqui. Então nós podemos dizer que o neto em relação ao avô, ele possui 2 graus em relação a essa contagem de parentesco. Vamos para um exemplo um pouco mais complicado, que é onde a maior parte das pessoas se confunde, que é quando a gente fala em ascendência, que é quando a gente fala em parentesco colateral. Então vamos imaginar nessa situação. Nós temos o P teve um filho F, certo? Mais o P, né? Então veja, aqui é uma relação de descendência direta. Mais o P, ele é filho de A, e o A, ele teve o I, certo? Temos aqui os nossos sujeitos. Vamos contar grau em relação a essa família. Como é que a gente... Então veja, entre o P e o F, nós temos que eles são irmãos, certo? Muito bem. Como é que a gente conta o grau entre irmãos, ou seja, entre o P e o I neste nosso exemplo? A gente vai usar a regra, veja, aqui é uma relação de colateralidade, ou seja, eles não descendem diretamente um do outro, ok? Mas ainda assim há um grau de parentesco que os une. Então nessa situação, como é que a gente vai contar grau? A gente volta para a regra do tronco comum, ok? Que é aquilo que eu tinha dito lá no começo da aula. Nesse caso, qual que é o tronco comum entre o P e o I? É o A, certo? Então, para a gente contar grau do P em relação ao I, a gente tem que fazer exatamente essa relação de volta, de modo a chegar nele. Então, vamos lá. Do P, o P descende do A, e o A, ele foi quem teve o I, certo? Então, o I, ele descende do A. Então, veja, aqui nós temos 1 grau, aqui nós temos... Então, aqui nós temos 1 grau, certo? E 2 graus, ok? Então, nós podemos dizer que eles são parentes em 2º grau. Irmãos têm relação entre si de parentesco em 2º grau. Agora, em relação ao F e da relação de grau, e o grau de parentesco do F em relação ao I. Bem, aí nos casos nós temos, né, eles são entre eles tio, né? Tio e sobrinho. Novamente a gente faz o caminho inverso. De quem F descende? Do P. Então o primeiro grau de parentesco é F em relação ao P, porque ele descende dele. E o P, ele descende de quem? Descende do A. Então, 2º grau de parentesco. E o 3º grau de parentesco? O A foi quem teve o I, certo? O I é filho de A. Então aqui nós temos o 3º grau de parentesco. Então veja que entre o tio e o sobrinho nós temos 3 graus. Eles são entre si parentes de 3º grau. Então, se a gente continuar aqui, e a gente for ter o PR, por exemplo, né? E a gente for tentar fazer uma relação de parentesco entre o I e este PR, o que nós vamos perceber é que o PR, portanto uma relação de primos, né? O F para o PR eles são primos, nós vamos fazendo esse caminho todo de volta, nós perceberemos que há mais 1 grau de parentesco a ser acrescentado aqui, ok? Porque o PR descende do I, que descende do A, que por sua vez teve o P e que por sua vez teve o F. Então nós vamos ter aqui um 4º grau de parentesco. E este 4º grau é o que caracteriza essa relação de primos. Então veja que eu falei só a título de curiosidade pelo seguinte: apesar de ser corriqueiro nós dissermos que este é meu primo de 2º grau, 3º grau, 1º grau, isso não existe. Porque como nós acabamos de ver pela contagem de graus, só é possível ter um primo a partir do 4º grau, ok? Então veja que essa afirmação, ela inexiste aqui, apesar de ser coloquial,
ela inexiste para os fins jurídicos, para os termos do Código Civil, ok? Bem, na próxima aula a gente continua falando sobre a família, a gente começa a falar propriamente sobre o casamento. E antes de encerrar, mais uma vez, gostaria de pedir para vocês que continuem nos ajudando na divulgação do material, curtindo, compartilhando, se inscrevendo aqui no canal do GTUSP, ok? Muito obrigado pela atenção e até lá!